Olá, prezados. Vamos a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2. O assunto de hoje, né? Espalhamento espectral, né? Como a gente comentou anteriormente, quando se usa o FDM, a ideia é pegar uma largura de banda concentrada em uma portadora e espalhar em diversas portadoras. Isso também é um espalhamento espectral. Só que o espalhamento espectral pode ser feito de várias maneiras. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai completar, né, para além do FDM, como podemos fazer espalhamento espectral e mostrar mais claramente as vantagens do espalhamento espectral. Bom, pela definição, né, um sinal com espalhamento espectral vai ocupar uma largura de banda, né, muito maior do que a necessária, especificamente, né, para transmitir aquele sinal, diferente do FDM. Né? O FDM tem uma característica um pouco diferente, por isso que a gente tratou de maneira especial o FDM. Mas quando a gente fala de espalhamento espectral, é exatamente isso. A gente vai tentar espalhar o sinal que poderia ser colocado numa largura de banda estreita em uma largura de faixa bem maior do que a largura ocupada pelo sinal original. Bom, aí você vai me dizer, mas isso vai diminuir a eficiência espectral. Sim, pode diminuir a eficiência espectral, mas em compensação eu vou ter outros ganhos com isso. Né? Eu vou perder eficiência espectral, mas vou ganhar em outros aspectos. Você vai ter uma baixa densidade espectral de potência e baixa interferência, né? E baixa interferência eletromagnética. Permite que a gente implante técnicas de acesso múltiplo. Aí, colocando técnicas de acesso múltiplo, você também vai voltar a ocupar melhor a largura de banda disponível, né? Quando você transmite um espalhamento espectral único, puro, né, você gasta mais banda. Mas se você, junto com essa técnica, implementa técnicas de acesso múltiplo, com códigos ortogonais ou técnicas de ortogonalidade, como é o caso do FDM, né? Então permite, a gente pode então aproveitar também e aumentar a eficiência espectral. Esse tipo de técnica, ele é muito usado em canal de rádio móvel, justamente por ter baixa interferência eletromagnética, né? Por causar, além de causar, também ser susceptível, não ser susceptível à interferência eletromagnética. Possibilita também sigilo na comunicação, né? Já que eu posso usar códigos aí para poder fazer esse espalhamento, algum tipo de código para fazer espalhamento, né? E grande imunidade a interferências de banda estreita. Algumas das principais técnicas de espalhamento espectral, né, são usadas, por exemplo, em algumas redes do tipo Wi-Fi, do tipo Bluetooth, né, e algumas delas utilizam o espalhamento espectral por sequência direta. O que significa isso? Bom, suponha, por exemplo, que eu tenho uma sequência de bits, que são os dados, perfeito? Ali, representado aqui, teoricamente, eu teria 2 bits aqui sendo transmitidos, ou 0 e 1, por exemplo. Né? E para cada bit, né, cada bit vai ser representado pela multiplicação do bit por uma sequência, né, uma sequência direta, uma sequência de pseudo-ruído. Né? Então, o que acontece? A mesma sequência é multiplicada pelos bits. E aí, cada usuário tem uma sequência diferente dessa, específica para ele. De tal maneira que as sequências são ortogonais entre si. Certo? Depois nós vamos ver como criar sequências ortogonais. Mas, enfim. Observe, então, que os sinais 0 e 1 aqui, eles vão transformar, né, os dados, vão transformar a sequência transmitida, em vez de você transmitir 0 e 1, você vai multiplicar 0 e 1 pela sequência PM, e aí vai aparecer o sinal transmitido, que vai ter o quê? Uma frequência, né, muito maior
do que a frequência do sinal original. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando 2, 4, né? 4 e 4, 8 valores da sequência PN, né? Para cada bit aqui. 8 valores, os mesmos 8 são usados aqui, só que quando você multiplica por menos 1, ele inverte, né? Multiplica por 1, ele se mantém o mesmo. Correto? Isso, então, é modulado, né? É feita a modulação na antena lá, banda base ou banda passante, né? E é transmitido. Repare, então, que os dados, eles têm uma frequência muito menor, então ocupa uma largura de banda. Aqui eu tenho a questão da largura de banda ocupada pelos dados. Até aqui. Ocupa uma largura de banda muito menor. E eu vou jogar para uma sequência PN que tem uma largura de banda muito maior. Quando eu multiplico, eu tenho a frequência dominante da sequência PN. E quando eu faço a modulação em banda passante, eu translado, né? Translado aqui a largura de banda lá para uma frequência de portadora, uma frequência central de portadora, né? Só a única coisa que faz é isso. Aqui está em banda base, eu vou passar para uma frequência portadora. Mas a ideia, então, é essa, né? Eu tenho, então, uma sequência de bits. Essa sequência de bits é multiplicada por uma sequência. E aí eu vou dar um nome a esse tipo de oscilação aqui, que parece também bits, né? Mas a gente vai chamar de chips. Então, aqui você tem bits, aqui você tem chips. Aí a taxa de bits é uma, a taxa de chips é outra. Você tem o sinal, então, modulado por uma portadora, né? Pode ser em fase, por exemplo. Né? E aí eu tenho o sinal de espalhamento espectral por sequência direta. Bom, agora vamos ver como é que isso se comporta frente a um ruído de banda estreita, né? Imagina que eu tenho, ou um outro sinal de banda estreita colocado em cima. Imagina que eu tenho, então, um sinal, o nosso sinal ele é gerado com a banda estreita, como a gente mostrou aqui, né? O sinal é gerado com banda estreita. Eu multiplico, então, por um código de espalhamento. Ele, então, obviamente, a potência do sinal é espalhada espectralmente. Bom, eu, então, coloco isso no canal. O canal normalmente adiciona um ruído branco gaussiano, também de largura de banda grande, mas porém de potência pequena, né? Esse ruído, então, né, somado ao sinal. O sinal, quando chega no receptor, ele chega dessa forma, né? Um ruído aqui atrapalhando todo o sinal. Porém, quando eu faço a multiplicação pelo mesmo código, o que acontece é que esse código, como ele é correlacionado com o sinal transmitido, eu vou ter uma amplitude do sinal transmitido aqui, quando eu transformo ele de novo para a banda estreita, e a correlação permite que essa potência volte a uma potência muito grande. Já o ruído, ele é descorrelacionado com a sequência, o que faz com que ele, então, permaneça com uma potência muito baixa ainda, né, em relação ao sinal correlacionado. Daí, eu consigo distinguir muito bem, ou seja, a relação sinal-ruído aqui, né, ela fica muito maior aqui. Então, veja que o sinal que eu transmiti, ele tem mais ou menos potência de ruído, né? Potência semelhante à potência de ruído, mas quando eu utilizo a decodificação, ele volta a ter uma relação sinal-ruído muito maior, né? Certo? Isso permite, então, que eu recupere esse sinal, com facilidade. E aí isso foi aproveitado para canal de rádio móvel, né? Para situações onde você tem muita interferência. Bom, outra técnica de espalhamento é o espalhamento por salto de frequência, utilizado muito no Bluetooth. Você tem a sequência de bits, e aí você vai modular a sequência de bits, né? Vai partir a sequência de bits em várias partes, né?
E cada parte você vai modular numa frequência diferente dentro de um espectro espalhado. A cada momento, você vai saltar de uma frequência para outra, né? Transmitindo em frequências diferentes ao longo do tempo. Então, o tempo está passando aqui, né? Você vai transmitir em frequências diferentes. Primeiro você transmite nessa frequência, depois passa para essa, depois para essa, depois para essa, né? E assim depois para essa, depois para essa. Ok? Assim sucessivamente. Então você tem uma sequência de frequências pela qual você vai passar, vai transmitir o seu sinal. Então aqui você tem um sintetizador de frequência que vai respeitar também uma sequência PN, a sequência pseudo-ruído, né? Aí, uma vez que essa sequência está estabelecida no transmissor e no receptor, né, você vai transmitir o sinal nas frequências, na sequência de frequência específica. O receptor, então, vai conseguir receber naquela sequência de frequências específicas também, do mesmo modo. Né? Sinal. Isso evita o quê? Que, de repente, você tenha um ruído de banda estreita, né? Um ruído de banda estreita, atacando uma frequência específica, né? Permite que os dados que vão transmitir cheguem em sua maioria, só sendo prejudicados aqueles daquela frequência específica, né? E como você acaba transmitindo alguma redundância, você consegue recuperar aquele dado que se perdeu por causa de atenuação em uma determinada banda de frequência. Bom, as principais, dentro dessas principais técnicas de salto de frequência, você pode fazer um salto de frequência lento, né? Onde, por exemplo, você tem lá uma sequência de a cada 2 bits ou a cada 4 bits, você vai mudar a frequência. E você tem também o espalhamento rápido, né? Que aí você tem aqui ó, a sequência de mudança é a cada bit, né? A sequência de mudança fica a cada bit. Sequência PM tem a cada bit. Então vamos supor aqui, nesse caso aqui, eu tenho 4 frequências diferentes, né? Frequência 00, a 1, a 01, a 10 e a 1. São 4 frequências diferentes, né? E aí cada sequência binária, cada conjunto de sequência binária, né? Eu vou estipulando aí, nesse caso aqui, como ele está usando o mínimo frequência shift key, né? Com modulação, vai acontecer dessa maneira. Então eu tenho aqui a primeira largura, a primeira banda de frequência. Eu vou pegar um dos canais. Eu divido a primeira banda de frequência em 4 canais. Vou pegar um dos canais. Certo? Então eu tenho aqui a largura de bit, a largura de símbolo. Então durante esses 2 bits aqui, eu vou usar esse canal. Então dentro da parte de sequência 0, que é essa parte aqui, né? Isso aqui corresponde à sequência 00. Então eu tô largando aqui. Para cada conjunto de par de bits, eu vou pegar uma frequência específica que eu vou transmitir. Quando chegar a portadora naquela frequência, eu sei que eu estou recebendo aquele par de bits específico, né? No receptor. Então, chegou aquela frequência, ou seja, peguei meu canal 00 da sequência PN, meu conjunto de frequências da sequência PN. Então, cada símbolo vai ser transmitido numa subbanda dessa banda inicial 00. Aqui, então, como esse símbolo aqui é 01, ele vai ser transmitido na segunda sequência, né? Como esse aqui é um 1, vai ser transmitido na última sequência, e assim sucessivamente. Então, vou alternando. Nesse caso aqui, é a mesma coisa, né? Aí eu estou com a frequência 1, eu já venho para essa banda de frequência aqui, né? Como 00, a primeira faixa daquela banda de frequência. 1, a última faixa da banda de frequência. Aqui ele nem está usando gray, né?
porque é em frequência, então não tem... Usando o canal 01, que é essa faixa aqui, né? Novamente eu tenho um que é o último e tenho 01, que é o segundo, né, da faixa. E assim sucessivamente. Então, essa é o salto de frequência utilizando espalhamento espectral por salto de frequência lento. No caso do salto de frequência rápido, né, eu vou mudando a frequência mesmo ao longo do par do bits. Eu tenho um símbolo, ó, aqui, ó, frequência 00, levou metade do símbolo, né, metade do símbolo. Lá na outra frequência vai levar a outra metade do símbolo. Todos os dois estão no canal, no subcanal 2, ó, porque aqui é 01 a sequência, né? E assim vou fazer sucessivamente. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho o par de bit 1, é o último subcanal, né? Para o 01 e para o 10. Então, para o 01 e para o 10. Então, a sequência é a mesma, o último canal, o último subcanal. E assim sucessivamente. Então, esse aqui é outra técnica de espalhamento espectral mais onde eu tenho um salto de frequência mais rápido. O salto de frequência mais lento, o salto de frequência mais rápido, é óbvio que o salto de frequência mais rápido ele exige maior, um receptor mais complexo, né? O receptor é mais complexo. Porém, ele vai ter mais imunidade ainda a desvanecimento em frequência, para a seletividade de um canal em frequência, né? Porque se, por exemplo, num dado momento, esse canal aqui, né, dentro do tempo de símbolo, esse canal aqui foi prejudicado, ele ainda consegue receber a informação nesse canal aqui, né, a mesma informação, nesse canal que estaria, teoricamente, com um ganho em frequência maior. Aí é óbvio que a gente tem que verificar alguns aspectos, né, do espalhamento espectral. O fato do sinal estar espalhado, né, permite que múltiplos percursos de propagação separados, desde que o intervalo seja maior que a duração do chip, né, esse sinal então pode ser discriminado no receptor, que a gente chama de condição de resolvabilidade, para que o receptor consiga resolver e capturar o sinal transmitido corretamente. O receptor ele vai executar esse processo de separação, né, combinando sinais separados. É um receptor que a gente conhecido como receptor Rake. Mais à frente a gente vai dar uma olhada como é que ele funciona. Então é um receptor específico aí para resolver o problema de multipercurso. Os multipercursos, né, eles têm que ter um intervalo sempre maior que a duração do chip, né, para poder conseguir fazer isso. Com um sinal de faixa estreita, né, as colaborações do multipercurso elas podem ser sobrepostas na saída do filtro casado ou do correlator do receptor e contribuir de maneira construtiva para a recepção do sinal. É um cálculozinho de ganho de processamento, né, em razão daquele aspecto que a gente falou, né, quando você espalha o sinal quando você recombina o sinal com o código, ele volta, a correlação entre eles faz com que o valor de potência recebido seja muito grande, né? E aí, quando você combina isso, né, antes e após o processo de espalhamento, eu vou ter, então, um ganho de processamento, né, devido a esse espalhamento, que é calculado dessa maneira que está aí. O ganho de processamento é largura de banda do sinal espalhado dividido pela largura de banda do sinal original. Então, você pega a taxa de tempo de bit, divide pelo tempo de chip. E aí você vai ter o ganho de processamento nesse caso. E esse ganho, né, é uma relação sinal-ruído mais interferência. Né? Você pode, então, ter um ruído até muito grande que você ainda vai ter
conforme esse ganho de processamento, né, você ainda vai ter a relação sinal-ruído ainda bem grande. Então, no caso do exemplo lá do DSS, né, eu tinha 8 chips por cada bit, né? Então, nós temos aí o ganho de processamento de 8, né? Repara, então, que se eu uso 8 bits como sequência PN, eu vou ter ganho de 8 vezes, né? Na relação sinal-ruído. Margem de interferência, né? Que vai representar o máximo valor que a relação entre a potência de interferência e a potência do sinal pode assumir, ainda permitindo que o sistema com espalhamento possa alcançar uma probabilidade de erro, né, dada por EB sobre J0. Essa relação é em função da modulação utilizada no sistema. Se eu estou utilizando PSK, QAM, né? Vai depender da modulação também. E também, isso sem contar o espalhamento, né? Então, eu tenho o EB por J0, onde essa relação depende da modulação. Aí eu jogo o ganho de processamento em cima, né? Aí eu vou ter uma margem chamada de margem de interferência, né? Então, a margem de interferência é o ganho de processamento menos a relação sinal-ruído. Aí está menos porque isso aí vai ser dado em dB, né? Aí você tem menos a relação sinal-ruído lá. Agora, aqui, nessa relação aqui, esses ganhos são dados em dB, né? Função de autocorrelação e função de correlação cruzada entre sinais demonstra o grau de dependência, similaridade, no caso, ou correlação entre eles, né? Dentro de um determinado intervalo em função do deslocamento relativo entre os dois sinais. Então, aí, veja bem, se eu tenho um sinal, né, com potência média finita, né, sinal de potência, então esse sinal recebido, lá com deslocado, né, deslocado de tal do sinal transmitido, né, o sinal recebido ele vai ser isso aí, o limite de 1 sobre da integral, né, de menos o período de simples sobre 2 até o período de simples sobre 2, x de t transmitido, né, vezes x de t menos tal, que é o atraso aí, né, o deslocamento relativo. Quando eu faço, nesse caso aí seria a autocorrelação, né? Seria a autocorrelação. Quando eu faço correlação cruzada, aí eu tenho x e y, né? Dois sinais. E aí eu tenho como calcular a correlação cruzada entre os dois sinais. Se os sinais envolvidos são periódicos, né? Aí eu também terei correlação cruzada entre eles de 1 sobre T0, pegar o T0, né, onde T0 aí representa só o período inicial, um dos períodos, né? Ali eu estou tomando qualquer período, o período variando levando o limite do período como se fosse infinito, por quê? Porque nesse caso aí o sinal não precisa ser periódico, né? Quando o sinal não é periódico, eu imagino um sinal periódico de período infinito, né? Aí eu torno o sinal, quando eu imagino que o sinal não periódico é um sinal periódico de período infinito, eu torno ele periódico. Mas se o sinal é periódico mesmo, eu posso pegar o período real dele, que é o T0 lá, né? Bom, aí, veja bem, nós estamos usando aqui, nos dois casos, uma sequência PN, né? A gente tem que ver, então, a função de autocorrelação de uma sequência PN. Ela não deve ser nula somente quando o deslocamento relativo é nulo, né? Ela deve ser, ela deve ter valor mesmo com um deslocamento relativo, né? Então, tem que calcular essas sequências adequadamente. Por outro lado, a função de correlação cruzada entre duas sequências PN, ela deve ser idealmente nula para qualquer valor de deslocamento relativo intersequência. Está entendido aí? Por quê? Porque eu vou jogar o sinal no ar. Quando eu combinar o sinal recebido lá com a sequência PN, ele vai ter o deslocamento dele.
Então, mesmo com deslocamento, a autocorrelação entre a sequência transmitida e a sequência PM no receptor, né? Como vai ser a mesma sequência, a autocorrelação ela tem que ser grande, independente do deslocamento relativo entre as sequências. Por outro lado, se eu tenho uma sequência de um outro usuário, no receptor a sequência do usuário A no receptor B, né, eu tenho duas sequências diferentes. Então, a correlação cruzada entre essas duas frequências ela tem que ser nula, independente desse deslocamento relativo entre elas. Tá certo? Então, essas são as regras para se definir quais sequências PN utilizar. Então, sequência de comprimento máximo, sequência M, é um tipo de sequência que a gente vai estudar aqui e ver como é que ela é criada. Sequência Gold, é outro tipo de sequência. Veja, então, que o que tem que acontecer? Uma função de autocorrelação entre duas sequências PN iguais. Então, ela vai ter um ponto aqui onde ela vai ter autocorrelação. Né, para qualquer. E aqui, no caso da função correlação cruzada entre duas sequências distintas, ó, não posso ter nenhum valor valor alto aqui em nenhum lugar, né? Então, aqui nesse caso aqui, ó, independente do deslocamento, vai ter um ponto aqui, né, dentro desse primeiro caso, vai ter um ponto onde eu vou ter uma correlação máxima, né? Dependendo do deslocamento. Então, vai ter um ponto aqui, dependendo do deslocamento, em que eu vou ter uma correlação máxima. Foi muito usado esse tipo de sequência do espalhamento espectral no CDMA antigo, né? Utilizado pela Vivo, a operadora Vivo, no tempo aí para trás, né? Acho que era na época do 2G. Então, as figuras, resultado da correlação de uma sequência PN, né? Com um sinal composto pela soma de algumas sequências PN, minha sequência PN, e aqui eu tenho a soma de várias sequências PN, ou seja, vários usuários, mesmo canal, né? E vai ter um ponto aqui onde tem correlação específica, né, a correlação entre a sequência PN e a sequência transmitida. Essa sequência transmitida aqui é a combinação de várias sequências PN. Então, ela vai ter uma correlação. Quando eu faço a multiplicação desse sinal aqui pela sequência PN no receptor, né, todas as outras sequências somadas, elas tendem a ir para nulo. Somente aquela sequência correlacionada é que tende a devolver os bits transmitidos para mim. Se vocês querem, depois a gente faz um exemplo, né, mostrando isso aí para vocês entenderem. Bom, como criar uma sequência do tipo M? Bom, vão existir alguns polinômios geradores, né? A partir desses polinômios geradores, monta-se então um circuito específico, né? E aí a matemática que vai me dizer se esses polinômios são ortogonais ou não, para que a gente possa então gerar uma sequência PN ortogonal aqui entre todas as outras, né? Gerar sequências PN ortogonais. Então, vamos lá, vamos supor aqui que eu tenha esse polinômio, né? x3 mais x1 mais 1, mais x mais 1. E suponha que o comprimento da sequência seja L 2 elevado a n menos 1, onde n é o grau do polinômio gerador, né? Então, se o grau aqui é 3, 2 elevado a n dá 8, menos 1, 7, né? Então, eu vou ter 7 bits, 7 chips de comprimento nessa sequência. A tabela, então, vai mostrar, aqui está mostrando o conteúdo, né? Após cada pulso do registrador de clock, né? E aí eu tenho tenho que colocar uma semente inicial, porque conforme a semente inicial também, né? Eu não tenho a sequência correta, né? Imagina que eu comece com 0, 0, 0, nunca vai dar a sequência correta. Eu tenho uma sequência inicial específica, uma semente inicial específica.
E algumas sementes só que vão funcionar. Após o sétimo pulso de clock, a condição inicial dos registradores vai se repetindo. Então, 001 inicialmente, primeiro pulso de clock, esse 1, a sequência PN é 1, né, que está na saída do último registrador, ele vai voltar no primeiro lá, né? Os dois zeros são deslocados, né? Então, vou ter a sequência 0. Certo? Depois eu tenho a soma, né? Você vê aqui, eu tenho, ó, esse 1 veio, eu tenho a soma na primeira sequência, eu tenho a soma de mais o elemento anterior. Como o elemento anterior era 1, estava atrasado, eu vou ter 1, 1, 0, saída 0. E assim sucessivamente. Então, a posição inicial sempre somada com a posição anterior, né? Quando eu vou somar 1 mais 1, vai dar 0, né? De tal maneira que quando eu chegar na sétima posição, na oitava, perdão, depois do sétimo pulso, na oitava posição, eu vou ter novamente a mesma sequência inicial. Isso, cada polinômio gerador, né, vai me dar uma sequência aqui específica. Uma das características aí é a sequência, o ideal é que ela seja balanceada, né? Ou seja, o número de chips 1 é sempre, no limite de chips 1 vai ser sempre 2 elevado a n menos 1, né? O de chip 0 vai ser 2 elevado a n menos 1. E aí, de forma que sempre terá um chip 1 a mais do que o chip 0, nesse caso aí, né? Deslocamento e soma. Ao somar módulo 2, uma sequência M, com ela mesma deslocada, de um ou mais chips, né? Obteremos a mesma sequência M deslocada de um certo número de chips, conforme o exemplo abaixo. Né? Sempre obtém a mesma sequência M deslocada. Então, aqui, ó, vamos supor que a sequência seja 1, 0, 0, 1, 1, 0, que é a sequência que a gente viu lá, né? Desloquei ela, né? Ou seja, passei esse aqui para ser o primeiro. Quando eu somar, ó, eu vou ter a mesma sequência deslocada. Só que aqui, ó, deslocou mais, né? E aqui esse aqui seria o início dela, né? Bom, quantas sequências independentes eu vou ter conforme o grau do polinômio, né? Aí eu tenho uma equação limitante superior, porque as sequências elas têm que ser ortogonais entre si. Então eu posso tirar várias sequências. Mas quais delas que são ortogonais entre si? Quantas eu tenho ali naquele, conforme o polinômio que eu estou usando, que são ortogonais entre si, né? Então a equação ela fornece um limitante superior do número de sequências, conforme o grau do polinômio. Nesse caso aí, se eu tenho 7 bits, né? 7 chips, pego os 7 chips menos 1 e divido por n, né? Que é o grau do polinômio. Então, no caso aí, eu tenho apenas duas sequências ortogonais entre si com um polinômio de grau 3. O polinômio de grau 3 me dá duas sequências ortogonais entre si. E aí, quais os polinômios que vão me dar essas sequências ortogonais? Por exemplo, esse e esse, né? São polinômios que vão me dar sequências ortogonais entre si. A sequência vai ser um sinal periódico, né? Então, de qualquer maneira, independente da sequência de bits lá, né? Vai ter um sinal periódico. Significa que quando analisado por o espectro do sinal, né? Conforme o período de tempo, né? Se o período de tempo é igual o período do símbolo, né? O período do bit lá no caso, ela vai se comportar como sinal aleatório. Se a análise for feita englobando várias repetições da sequência, aí vai aparecer o caráter repetitivo dela, né? Correlação, então, é a correlação periódica, né? Quando eu calculo a autocorrelação, né? Entre ela e ela mesma, né? Uma correlação periódica. E aí uma tabela contendo as sequências de comprimento máximo para alguns tamanhos de registrador de deslocamento, né? Aqui vamos pegar, por exemplo,
um dos casos aqui, que eu tenho mais de uma situação, se eu tiver 5, então tem mais de uma situação aqui que eu posso utilizar, né? Então tem vários registradores de deslocamento possíveis aqui, conforme faz as derivações, né, que a gente pode ter num derivador com 5 TAPs, né? Tamanho de registradores. Se eu tenho 2 registradores só, né? Tem 3. E assim sucessivamente. Um exemplo aí para vocês estimularem. Ao analisar uma sequência de comprimento máximo que requer o uso de um registrador de deslocamento com realimentação linear de tamanho m igual a 5, né? Então, m igual a 5 seria esse caso aqui, né? Para derivações de realimentação, escolhemos o conjunto 5, 2 da tabela. A configuração, então, correspondendo ao gerador de código é mostrado na figura 7.4a. É essa figura aqui. Cadê a figura 7.4a? Essa figura aqui. Então, repare que eu tenho posição 5, né, derivação na posição 5 e na posição 2, né? Supondo que o estado inicial seja 1, 0, 0, 0, 0, então são 5, né, posições. 1, 0, 0, 0, esse é o estado inicial. Veja que a evolução de um período da sequência de tamanho máximo gerada por esse esquema é mostrado na tabela 7.2a. A gente vai ver que o gerador retorna 1, 0, 0, 0, inicial depois de 31 iterações. É claro que eu não mostrei a tabela aqui, mas no exercício 7.2 lá do Simon Hakens, né? Vocês vão ver essa tabela lá. E aí tem a equação 7.2, né? Que é o caso ali. Aí ele pede, supõe que em seguida que escolhamos outro conjunto de derivações, que é a realimentação da tabela 7.1, 5, 4, 2, 1. O gerador de código correspondente é, então, similar ao mostrado na figura 7.4.2b, que é esse caso aqui, né? Eu tenho 5, 4, 2, 1. O gerador, nesse caso, para o estado inicial 1, 0, 0, 0, descobriu agora que a evolução da sequência de comprimento máximo é similar à tabela mostrada 7.2b. Aqui, novamente, o gerador retorna o estado inicial depois de 31 iterações. Como deve ser, né? Mas a sequência do tamanho máximo gerado é bem diferente da outra. Apesar da sequência ser diferente, né? O gerador de código 7.4a, qual é a vantagem que ele tem sobre o gerador de 7.4b? Ele requer menos conexões de realimentação. Essa é a única vantagem. Mas, de qualquer maneira, né, ambos têm a situação de sequência com 5 registradores, mesmo conteúdo inicial, e utilizam as duas configurações específicas aqui, né? Aí quero que você compare a quantidade de iterações até repetir a sequência. Então, vocês vão fazer lá, utilizando aqueles 2 circuitos, né? E concluir sobre as configurações. A ideia aqui, então, é pegar a sequência 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, né? nos dois esquemas, e construir a sequência de 31 iterações, né? Até ela se repetir. E comparar essas duas sequências. Muito bem. Aí imaginem o que vocês vão transmitir 2 sinais, cada um em uma sequência dessa aí. Verifique também se essas sequências têm a correlação cruzada entre elas, entre as duas sequências. Ok? A ideia é essa.
vocês tiverem dificuldade de construir a sequência, é só ir lá no Simon, no livro, né? Pegar nas tabelas específicas, tabela 72A e 72B, né? E ver a autocorrelação, a correlação cruzada entre elas. Outra forma de construir sequência é, por exemplo, a sequência Gold, né? Então aqui tem um esquema da construção da sequência Gold. Parei que ela tem muitos taps, né? Alguns taps são somados, e você tem a parte de bits mais significativo, bits menos significativo aqui, né? Tá só indicando quem é mais significativo, quem é menos significativo, para não ter problema. E aí você tem vários taps aqui onde você tem a somatória, né? Fazendo a somatória. Algumas somatórias, essa somatória aqui ela é iterativa e essa aqui ela serve para poder definir quem é a saída Gold lá, o C-long, né? A sequência de Walsh, você constrói, né, uma sequência ortogonais entre si, ou seja, cuja correlação são nulas. Como é que você vai construir a sequência? Então aqui você tem várias sequências, né? Elas podem ser geradas a partir da recursão de matrizes, né? Pega a matriz de Hadamard, uma matriz de ordem n, então ela vai ser obtida a partir de uma matriz imediatamente inferior, né? De ordem inferior. Então, tenho inicialmente aqui, né? Como é que eu obtenho uma matriz de ordem maior? Né? Só pegar H1 e a última posição da matriz aqui, né? Fazer a inversão. Então, aqui, para pegar agora uma de ordem, então eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a mesma matriz aqui, aqui e aqui. E tenho ela invertida na quarta posição. Eu sempre fazendo dessa maneira, eu vou ter então a sequência de pegando aqui a 4, né? Então, a mesma coisa, né? Aí essa matriz aqui de 4 linhas e 4 colunas, ela vai ser repetida aqui, né? Conforme e aí eu tenho aqui as minhas sequências ortogonais. Esse outro tipo de sequência também é mais ou menos as mesmas características do código Walsh, né? Elas são geradas um pouquinho de forma um pouquinho diferente, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Bem parecido lá. Vamos supor que eu começo com 1, né? Eu vou ter as sequências aí, a partir das combinações com SF1, 2 ou 4. Eu vou ter sempre sequências ortogonais aqui entre si. Bom, aí o DSS com múltiplo acesso, né? Usando mais de uma simultaneamente no canal, 2 usuários ou mais, né? Utilizando, obviamente, códigos ortogonais, né? Então, cada modulador vai ter seu código específico, né? Código ortogonal específico. A sequência de bits a ser transmitido, né? Eu vou multiplicar, então, pelo código ortogonal. E aí eu tenho N moduladores. Isso aqui vai ser somado, né? Transmitido. Cada receptor ele vai receber a partir da sua sequência de código específico. Quando ele faz essa multiplicação, né? E faz a integral no tempo de símbolo, eu vou ter então essa integral, como os códigos são ortogonais, o único código, a única sequência binária que vai subsistir é a sequência binária transmitida pelo transmissor usuário A, né? Para o usuário A. Então, aí faço o sample on hold e obtenho a minha sequência de saída aqui, minha sequência binária de saída. Para o usuário G, por exemplo, né? Usando a sequência 7, quando eu faço essa multiplicação em integral, né? Como os códigos são ortogonais,
A única sequência que subsistirá será a sequência S7. E aí, eu faço sample hold e sai com a sequência S7 aqui. Muito bem. O que vocês podem fazer é testar com alguns códigos ortogonais aí, a partir da geração ou de sequência M ou lá de Walsh, né? Tentar fazer aí a transmissão de dois usuários com sequências ortogonais. Bola uma sequência de bits, multiplica pela sequência de chip específica e faz a mesma coisa do outro lado para cada sequência de chip diferente. Isso funciona semelhante ao que vocês já viram lá de filtro casado, né? Mesma coisa. O receptor rei, como é que funciona? Obviamente, na construção, eu vou ter um estimador de atraso, né? Estimador de atraso. E a partir do atraso de propagação, mais os atrasos de multipercursos, é que eu vou construir os coeficientes do meu receptor reiki. Então, está aqui os coeficientes do receptor reiki, né? O sinal transmitido tem um atraso de propagação específico. Depois chega, ele vai chegar também com um atraso de multipercurso, com vários atrasos de multipercursos aí, né? E aí eu faço a somatória desses sinais, a partir daí eu tenho o sinal. Teoricamente, isso aqui está simulando um canal, né? Está simulando um canal. O que o canal faz com o sinal, né? Então, eu tenho um atraso de propagação, os atrasos de multipercurso. Cada um desses atrasos, quando chegar no receptor, eles vão ser somados. E ainda, junto com eles, vai ter algum ruído branco lá qualquer. E aí eu recebo o sinal. Bom, como fazer para recuperar esse sinal a partir de todas essas situações colocadas no canal aqui? Então, aí vem o receptor. Sinal recebido, então, eu, uma vez conhecido o comportamento do canal, né? Uma vez conhecido o comportamento do canal, então eu vou estabelecer coeficientes aqui de delay, né? De atraso. É o gerador de atraso aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu pego cada sinal daqui, né? Faço aquela sequência de espalhamento, né? Eu vou multiplicar por cada um. Atraso também a sequência, conforme o canal, conforme... E aí vou fazer a multiplicação e aí fazer a integração para poder jogar no combinador. Como isso aqui vai estar atrasado, eu vou ter sempre bem correlacionada a sequência aqui. Então, o que vai me fazer é uma soma construtiva para cada caminho que o sinal percorreu diferente. Então, o primeiro atraso foi de 2, o segundo atrasou 2 e mais 8, então 10. O segundo atrasou 2 mais 8 mais 6, então 16. É o caso aqui, né? 2 mais 8, 10, mais 6, 16, né? Perdão. E aí eu vou fazendo. Quando eu faço esse delay, eu tenho uma autocorrelação. Né? Se eu ponho o delay corretamente, tem uma autocorrelação no início. Né? E aí eu tenho, então, eu vou combinar isso aqui. Quando eu combino isso aqui, esses múltiplos percursos, em vez de me entregar uma ação destrutiva do sinal, acaba me entregando uma ativação, vão construir uma ação construtiva para o sinal. Né? E aí eu vou estimar aqui. O difícil é o quê? Instruir o receptor reiki desses atrasos. Como é que a gente vai instruir isso aqui? Ó, obviamente, eu vou ter que arrumar uma maneira de verificar de tempos em tempos quais são os múltiplos, porque isso aqui pode variar, né? Talvez não vai variar esse delay aqui inicial, que é o delay de propagação. Mas mesmo assim ele pode variar, por quê? Porque
eu estou dentro de um veículo, alguma coisa, eu estou caminhando, eu posso estar me afastando da antena, né? Ou me aproximando. Então, isso aqui pode variar também. Esses aqui, esses atrasos de multipercurso, eles variam, inclusive, com o movimento de outros componentes sem ser o transmissor receptor, né? Eles vão refletir em diferentes superfícies. E as superfícies podem estar em movimento. O mais difícil é justamente determinar quais são esses atrasos que eu vou colocar aqui. Então, o que se faz? É fazer a investigação através de um pulso conhecido, né? Quais são os atrasos do canal. E a partir daí, ou de uma sequência conhecida, quais são os atrasos impostos pelo canal. E a partir daí, eu construo esses coeficientes do receptor rate. E esses coeficientes são todos construídos dinamicamente, né? Obviamente. Então veja que não é um trabalho muito trivial. É um receptor é bem complexo, mas é isso que tem salvo as nossas transmissões. Nos garantido trabalhar em alta velocidade aí no taxas de modulação altas aí, né? Com relação à transmissão via canal de rádio. Então, aí o que acontece? O que é esse combinador aqui, né? O que é esse combinador? Então, o combinador nada mais é do que você. Aí você vai dentro do combinador estimar os ganhos, tá vendo? Fazer o atraso específico para poder juntar todos na mesma, como se tivesse chegado ao mesmo tempo, e aí então somar. Então esse que é o combinador, né? O último que chegou, você não vai atrasar, né? Para esse aqui chegar junto com esse, né? Ele, como tem uma diferença de 6 tempos de chip, né? Então ele vai atrasar 6 tempos de chip. O outro tinha 6 e 8, né? 14. O outro 6, 8 e 2, então 16. Tá vendo? Esse seria o principal, que tinha só o atraso de propagação. Esse atrasado 2, esse atrasado 10 e esse atrasado 16, né? Então, esse que não tinha atraso, para combinar com esse, tem que atrasar 16. Esse tinha atraso 2, para combinar com esse, você tem que atrasar 14. Esse tinha atrasado 10, né? Para combinar com esse, tem que atrasar 6. E aí sim, aí eu posso somar, eu vou ter uma combinação construtiva dos sinais que eu separei aqui, né? Conforme o espalhamento de atraso. Quando a gente utiliza um receptor desse tipo aí. Então eu tenho ainda, em vez do multipercurso atrapalhar, o multipercurso ele vai ajudar, né? Quando eu começo a trabalhar com um receptor desse tipo aí. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje e até a nossa próxima videoaula.